que essa leitura vai ser muito abençoada, porque vocês não têm noção do som que tá aqui. Vocês não têm noção do som do vizinho. Vamos lá, eu tenho certeza que vai ser a leitura para a vida de muitas pessoas, para abençoar a vida de muita gente. Vamos lá, meus amores. Qual é a energia que essa pessoa traz aqui hoje para você? Uau! Receptividade. É uma energia, gente, tá? Maravilhosa. É a energia da rainha de copas, que fala de amor. Então a gente está falando que a energia, independente do que tenha acontecido com vocês, vou clarear aqui, ó. A energia, vou clarear com a velhinha, com a velhinha rosa do amor, que o amor aqui, ó, aqueça realmente, que aqueça, que faça você viver plenamente esse amor, que esteja receptiva a isso. Porque aqui, ó, a energia da pessoa é uma energia de amor. Olha que lindo, olha que energia boa, olha que energia gostosa. Então, assim, fala de alguém amadurecendo. Aqui fala de uma pessoa com uma vontade enorme de abraçar você, de se jogar na situação, e é muito forte isso aqui. Eu acredito na espiritualidade, eu acredito no tarô, eu acredito nas cartas. Então aqui fala que essa pessoa, para essa pessoa, você continua sendo o amor da vida dela, independente do que tenha acontecido. E uma pessoa que traz assim, que vive esse amor, mesmo que seja internamente. Ela vive esse sentimento de estar apaixonada, de ser apaixonada. Aqui, assim, de não faltar sentimento, tá? Enorme, enorme. E essa cartinha, meus amores, olha, é uma cartinha, vou botar aqui pra aquecer, tá? É uma cartinha que traz, sem brincadeira, vou falar uma coisa pra vocês de coração. É uma cartinha que traz, assim, a vontade de abrir os braços e se jogar, ou a vontade, eu não sei qual é a sua situação, mas de ter uma abertura para viver isso. E isso é lindo demais. Eu amo essa carta. Olha a simetria, olha os símbolos, olha aqui. Ainda tem uma flor de lótus, meus amores. E a flor de lótus fala de renascimento. Olha aqui, ó. Tem um renascimento. Pureza da mente, tá bom? Pureza da mente. E aqui tá simbolizando a cabeça, né? Olha, a cabeça. A pureza da mente, a pureza do sentir. Não sei o que houve, mas é um sentimento grande. Vamos lá, meus amores, vamos ver o que a espiritualidade traz mais aqui, né, pra gente sobre essa leitura linda. Porque essa leitura aqui, eu já tô sentindo que vai ser muito linda. Vamos lá. Fecha seus olhos. Eu não sei qual é a sua questão, mas não foi à toa, não existe o acaso. Não foi à toa que você chegou até aqui. Vamos lá. Não foi à toa. Tudo já deu certo. Escreve aí nos comentários. Uau. Consciência. Ter plena consciência. Ter consciência daquilo que quer viver. É isso que as cartinhas estão falando. De alguém que tem consciência, que vem pensando, porque é isso, a consciência fala isso, rasgando um véu. E rasgando esse véu, meus amores, essa pessoa traz você aqui, ó, dentro dela. Olha lá você, tá vendo? Consciência. Tô gostando. Você tá gostando? Se você tá gostando, deixa o seu joinha. Não esquece, isso ajuda muito. Concessão. Tem uma coisa aqui de ceder, conceder, ceder. Você diz, olha, aqui fala, meus amores, da pessoa tendo consciência, talvez, que não foi para você o suficiente.
o que ela deveria ter sido. Ela não foi o suficiente para você. Ela não foi na mesma medida. Talvez ela recebesse demais e não te desse, e não te deu, desse, nem sei se existe, e não te deu o que você merecia. É isso que eu sinto aqui. Mas vamos lá, deixa eu ver a tua energia. Mídia tá maravilhosa. Vamos, independente do que aconteceu. Aqui vem pra te dizer que esteja receptiva pra viver o amor, tá? O amor faz parte sim da sua vida. Tem alguém que aí diz assim, eu não nasci pra viver o amor não acontece pra mim, alguma coisa assim. Você tá enganada. A sua consciência tá te enganando. Tem uma voz aí que não é verdade. E tá falando pra você isso. Porque você nasceu pra viver o amor e você vai viver esse amor, tá? Porque aqui ele te fala de um sentir intensamente. Intensamente, tá? Vamos já. Como que tá a sua energia? A sua, meus amores, a sua, como que tá a sua energia? Eita, participação. 4 de paus. Olha, é uma energia que eu gosto muito dessa carta, gente. De verdade, além de achar que é uma carta linda, tá? Além de achar uma carta linda, eu vou falar para vocês, o 4 de paus fala de realização de metas. Que talvez nessa energia, pode ser, você não esteja vendo saída para realizar. Você fala, Bia, tá ficando maluco. Mas essa carta é a carta que vem para solidificar essa energia. Então aqui eu vejo uma estrutura, tá? Sendo renovada. Aqui fala de se acertar. Se acertar com as questões do coração, se acertar com os sentimentos, tá bom? Aqui fala de realização e de festejar, tá? Festejar algo que talvez não esteja sendo fácil, não está vivendo, mas que você vai ser, se que você vai festejar, você vai. Se você tá longe do seu amor, longe da pessoa amada, longe dessa pessoa que mexe com a sua estrutura, sabe o que que diz aqui pra mim? Essa pessoa sente falta, essa pessoa lembra, relembra de você, e você lembra e relembra dessa pessoa, tá? Pode até ser que exista aqui, tenha que ceder, alguém tenha que ceder, que existe uma certa dificuldade, sabe, de expressar o que sente. Mas eu posso falar uma coisa, o 4 de paus, meus amores, é a cartinha que fala de relação duradoura, onde você encanta a pessoa te encanta, tá? Então aqui fala que a sua energia pede com que alguém cruze seu caminho, que esse alguém cruze seu caminho, que o amor cruze seu caminho. Eu não sei para que você veio aqui, mas abrindo aqui de cara, e o que você deseja vai cruzar o seu caminho, vai ser concretizado, vai ter abundância. E aqui fala de colheita, tá? Colheita. E eu não sei o que é, mas tem boas intenções aqui. E tem a recuperação para alguns da estabilidade. Não sei quanto tempo tem, mas tem a recuperação da estabilidade. Pode ser que quando a gente abriu com a cartinha de copas, né? E copas é rápido, assim, rápido que eu digo em questão de falar de dias. Copas fala de dias, então pode ser que para algumas pessoas tenha passado por um momento complicado, consciência ou carro, talvez a pessoa tenha se movimentado para longe de você, não sei, vou ver, ou é uma pessoa que mora longe, ou alguém que tenha se mudado para longe, ou alguém que saiu da sua vida por alguns, por esses dias. E aqui, ó, a concessão também, que é o 6 de ouros, que fala que pode ser para alguns algumas semanas, e para alguns, a gente fechando aqui, que vem o paus, meses. Então, assim, tem essa situação aqui.
Pode ser para alguns, mas não tem situação de longos anos. Mas vamos ver o resto da leitura, né? Porque a leitura não se define só aqui. Não se define só nisso aqui. Vamos lá. Que mais que a espiritualidade fala aqui para você nesse momento? Traz essa pessoa, vou falar os signos, os possíveis signos. Então, só traz a pessoa para cá, meus amores. Se concentra em trazê-la para cá. O que o universo tem mais para falar? Que seja a sua história contada. Eu vejo um caminho aberto, com a cartinha ali do carro, então, no meio. Eu vejo um caminho aberto, eu vejo movimento. Eu vejo que talvez aquilo que estava parado, freado, eu vejo agora chegando até você. Eu vejo algo, é como se algo tivesse se concluindo. Então, eu vejo uma ação, eu vejo com certeza uma viagem. Tem uma viagem de alguém que está distante, que tem consciência de para onde tem que ir, para onde precisa ir. Tem uma certa impaciência aqui assim, mas eu vou te falar, muito assertiva essa leitura aqui, ó. É uma intensidade muito grande depois, uma intensidade muito grande de movimento depois de um jogo de espera que talvez alguém não quisesse ceder ou alguém foi viver, deu prioridade a alguma coisa num determinado momento, tá? Vamos lá, vamos ver aqui um pouco de vocês. Vamos ver o que o universo traz. Um pouco de vocês, por favor, universo. 8 de ouros. Eu posso dizer que a energia de vocês, lembra do jogo de espera ali que eu acabei de falar? A energia de vocês aqui, meus amores, e uma energia bem bacana. Sabe o que falando pra mim? Que no momento, nesse momento agora, vocês que estão me assistindo, a grande maioria, não, é como se vocês não tivessem se importando muito com nada, não estivesse cedendo, não estivesse entregando alguma coisa aqui, que fala isso. Bia, por que você está falando isso? Gente, o 8 de ouros fala sobre o investir, o focar, investir em você. Mas aqui é como se fosse por um bem, por algo maior. Por algo maior. É como se no momento você não estivesse se importando com nada. Com nada, além de curar a sua alma, além de cuidar de alguém. É como se tivesse alguém que dependesse da sua cura, da cura de alguém que talvez hoje tenha consciência do que fez, mas no momento que fez não tivesse. Então aqui fala que você está querendo curar a sua alma, curar a sua alma. Como se tivesse alguém que você precisasse investir, focar em você, trabalhar duro, meter mesmo a cara no trabalho, fazer as coisas, porque é como se tivesse alguém que dependesse muito de você. E você não pode cair. Aqui tem uma energia de você não poder cair. Como se você não pudesse cair, sabe? É como assim, sei lá, um filho, alguém que precisa de você. Bia, eu não tenho filho, meus amores, nem que seja um pet que faça parte da sua vida e que seja um filho para você, tá? Porque aqui tem um cuidado, é você tendo que cuidar de alguém. Porque o 6 de ouros, ele traz a generosidade, né? Traz, assim, a comunhão, a comunidade, né? E o poder, mesmo assim, sendo grato por levantar todos os dias e valorizando aquilo que te valoriza, sabe? Por igualdade, não caridade, mas tem uma coisa assim de você ter que ser forte, ter que curar os seus fantasmas, porque tem alguém que precisa de você, você precisa compartilhar alguma coisa com essa pessoa, que aqui, ó, fala de dependência, tem uma dependência em relação a você. E tudo que você faz é onde você tira as suas forças. Porque tem alguém que te dá força para continuar essa jornada, ou te deu força para continuar.
essa jornada. E é para esse alguém que você olha, meus amores. Essa estrutura. E o 4 de paus traz família, traz estabilidade. E é essa estrutura que te faz levantar e ter força para continuar todos os dias, sabe? Todos os dias. Então, assim, não importa a turbulência, pode estar difícil, pode estar complicado, mas você se levanta por causa de alguém. Mesmo algo te incomodando. Aqui eu vejo muito você buscando um momento de paz, um momento de superação. Tentando manter a calma, não sei para quem é isso, mas está falando exatamente isso aqui comigo, meus amores. Vai falando isso, porque o número 4, ele fala de algo concreto, de pessoas ao redor, de cumprir com o dever, de cumprir com a palavra que você cumpriu, que você vem se organizando, que você vem batalhando e talvez esse alguém que saiu da sua vida não tenha feito, né? Então a te fala muito isso. Tem alguém que te dá, tem alguma coisa, tem alguém que te dá força pra você continuar. Aqui tá falando isso pra mim. Te dá força pra continuar isso. Continuar essa jornada. E outra coisa que eu vou te dizer aqui é um alguém que é um alguém. Não é algo não. É um alguém, tá? Que você olha e aí você se levanta todos os dias. E a gente está falando de um amor incondicional de alguém que depende muito de você. Então, no momento agora, você não está se importando com nada, além de curar a sua alma, além de fazer. Você não está se importando, embora tenha sentimentos. Vamos lá, momento da pessoa, né? O que é a espiritualidade? Traz dessa pessoa. Julgamento. Tô falando de consciência. Alguém que tem consciência e ela se julga pelo que ela fez. Como assim, Bia? Se julga, meus amores. Ela mesma faz o julgamento dela. Não precisa você apontar o seu dedo de nada aqui. Nada, tá? Nada. Aqui fala da própria pessoa com os fantasmas, os traumas que ela trouxe para a vida dela. Ela não conseguia entender. Não consegue viver bem, viver plenamente. Essa pessoa é uma pessoa que o modo de vida dela, eu vou dizer para vocês, mudou muito. Mudou muito. Depois, o julgamento traz aqui para alguns, tá? Divórcio traz para alguns acontecimentos que você julga porque você não sabe, porque é como se essa pessoa tivesse se movimentado pelo carro, o trem, o avião, não sei, e tivesse saído da sua vida sem dar explicação nenhuma. É isso que eu sinto aqui. E isso mudou tanto a sua vida quanto de pessoas envolvidas, pode ser filho, eu não sei, quanto dessa pessoa, tá? E essa pessoa se afastou da união, da família, né? Eu vejo isso. Então, assim, tem um aprender. Carro e julgamento. Tem um aprender de lição aqui que pode ter demorado, mas passou. Aprender. E aqui fala de passado. E uma energia de verdade ressuscitando dentro dessa pessoa. Como assim, Bia? Uma verdade que talvez ela não quisesse enxergar. Precisou ter uma intervenção divina, precisou ela estar passando por um perrengue bem brabo, para que hoje ela tivesse consciência aqui disso. O momento da pessoa, meus amores, é um julgamento. Bia, é um julgamento, meus amores, é o que eu tenho para dizer para vocês. E você acha que o julgamento, quando a gente mesmo se martiriza, quando a gente mesmo se atormenta por atitudes que a gente teve ou a falta de atitude, porque aqui também pode ter falta de atitude, a espiritualidade vem agindo, tá? Aqui é uma pessoa que talvez tenha tomado a decisão mais errada da vida dela, de ter ido entrar dentro de um ciclo, de um novo ciclo, não sei, de repente por egoísmo, né?
por egoísmo dela, aí ter deixado para trás, né? Bagagens que não eram pesadas, mas bagagens construídas ao longo de uma vida, uma história escrita, uma história construída, né? O julgamento, meus amores, ele sempre vai trazer a resolução, o resolver uma pendência, porque existe uma pendência aqui entre vocês, onde hoje é muito avaliado por essa pessoa, né? E hoje você está filtrando e avaliando. É como se você estivesse abrindo ou abriu a sua vida diante da situação, abriu a sua vida para uma nova fase, tá? Uma nova fase. Porque é como se essa pessoa não tivesse esclarecido as coisas para você, não tivesse te dado explicação nenhuma, não tivesse feito nada. E aí você foi nos sinais. E todos os sinais que é como se chegassem até você, te falasse assim, eu preciso seguir, tá? Eu preciso seguir. Complicado. Tendo que ter coragem. Olhou atento por sinais. Essa pessoa traz um julgamento, ela mesma se julga muito. Ela traz um julgamento muito grande, sabe? E, assim, quanto tolerante você foi aqui, quanto você compreendeu. E agora chegou a hora da cobrança. Chegou a hora da cobrança, né? Será que essa pessoa verdadeiramente, vamos ver, ela está aprendendo a lição? Eu sinto aqui também que tem assim, perdoar. Claro que não é de todo mundo, mas perdoar é divino. Todos deveriam perdoar, porque não vale a pena. Você perdoa, você se liberta daquilo que está te fazendo mal. Não é pro outro, não, é para você. Sempre falo isso. Perdoar é maravilhoso. Então aqui fala assim de alguns de vocês terem até perdoado essa pessoa, até estar seguindo a vida, mas ter uma coisa assim de não compreender, sabe? Tem um ponto de interrogação, porque é como se você se questionasse por que essa pessoa jogou fora, né? O que vocês tinham, né? Então eu vejo essa pessoa tirando como aprendizado um erro do passado dela. Que talvez, de verdade, de coração, meus amores, isso venha transcender essa pessoa, trazer uma evolução. Bia, eu não vou querer mais, tudo bem, meus amores, mas a gente tem que respeitar. Tem gente que quer assim, que quer família, que quer restaurar, né? Você que não quer mais, mas que ainda fica um ponto de interrogação aí, eu digo pra você que aqui, tá? Aqui pode ser não, tá? Aqui, com certeza, teve pra alguns, vai e vem danado. E tem coisas pendentes aqui sim a serem resolvidas, por isso veio a carta do carro na movimentação. É alguém que está longe, é alguém que mora longe, mas que vem aqui para esclarecer coisas. Porque, meus amores, ora, que tudo fala de ciclo. Um ciclo precisa se fechar. Bia, mas eu já segui minha vida, eu sei. Mas tem questões aí dentro. Tem perguntas que não tem resposta. E o ciclo se fechar para ter um renascimento, para que renasça, para que você viva, tá? Uma outra situação, mesmo que seja como essa pessoa, que hoje vem bem receptível. E eu não vou te enganar, não. Vem se aproximando aos pouquinhos, vem cedendo, chegando, está chegando aos pouquinhos, tá? Vamos lá, o que mais a espiritualidade fala? Por favor, espiritualidade, que mais? Espiritualidade é tão linda que o vizinho abaixou o som, que bom. Isso que eu amo, espiritual. O imperador, gente, olha, para que vocês se encontrem. Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa que o orgulho e o ego possam ser prioridades
dela, né? Como assim, Bia? Prioridades, né? Ela colocou como prioridade o orgulho, o ego de querer chegar a algum lugar e com isso passar por cima de tudo, tipo, questões materiais, para alguns estar em primeiro lugar, vaidade ou apego a alguma coisa. O imperador ele fala disso, né? Não se permitir, não se permitir escutar o outro. A verdade dele é absoluta, é o que ele fala, é o que importa, né? Então, assim, a gente pode estar falando aqui, né, de alguém assim, que no momento que fez não se mostrou que importava naquele momento. É isso que me diz. E aqui é como se essa pessoa tivesse, para alguns, sabe o que me diz? Já tivesse dado aqui, deixou você esperando, te dado a esperança. Te deu muita esperança ou deixou você plantada esperando, eu não sei. Tem alguma coisa nesse sentido. E o que essa pessoa fez foi ir embora, foi dar as costas, foi embora, sumiu sem dar explicação. Aqui fala isso, tá? E eu acredito muito que vocês tenham amado assim do fundo da alma de vocês. Mas o imperador fala que aqui fala de ter aprendido a falar não. Então aqui, com certeza, alguns de vocês aprenderam a falar não para essa pessoa. Meus amores, aprenderam a falar não para essa pessoa aqui. E sabe como? Não é calar o sofrimento. Não é calar o sofrimento, é não permitir mais o sofrimento. É como se vocês tivessem ficado mal por um tempo, não é para todos, pode ter gente aqui ainda, pessoas aqui ainda que estão mal, mas é como se você ficou mal por um tempo, tá? Mas hoje você não permite mais o sofrimento. Por quê? Porque essa pessoa é como se ela tivesse feito você esperar, e esperar demais. É uma coisa de ter esperado. Esse aqui já deixou você esperando, essa pessoa aqui já deixou você esperando. Muito. Muito, muito, muito. E hoje você não se deixa mais sofrer. Aqui você aprendeu a falar não. Aqui você deu um basta. Não porque não quer sentimento, você deu um basta. Além de se colocar hoje como prioridade, você tem uma prioridade maior, que é alguém que você precisa cuidar. Alguém que não pode te ver triste, ou não merece te ver triste. Tem isso aqui. E aí fala de você ter se posicionado diante da situação, se colocando como uma pessoa forte. Entende? É isso que fala. Impondo os seus limites. Dessa pessoa que foi e colocou aqui o orgulho e o ego como prioridade. Vamos lá. Mas eu vou te falar, você não vai acreditar. Você não vai acreditar, não é para todo mundo, mas tem gente aqui que não vai acreditar, até mesmo porque tá seguindo a vida. Não vai acreditar, mas até você ver, e você vai ver esse movimento, tá? Eu te afirmo, eu te confirmo aqui, tá bom? Com os 4 pilares fortalecidos aqui. Na procura, na falta. Seus olhos, meus amores, vão ver o sentimento dessa pessoa, mesmo que seja tarde demais para alguns. Mas vocês vão ver. Sentimento, amor que ela tem por você é muito grande. Tarde ou não, tomou consciência, porque eu não sei, aí eu vou te falar. Porque são muitas pessoas envolvidas, para alguns é tarde, né? Que mais de saudade voou longe, bora isso. 6 de ouros de novo. É aquela coisa, é a reciprocidade. Ser recíproco, sabe? É isso que essa pessoa sabe que ela tem que fazer. Os 6 de ouros, ele fala, aqui fala dessa pessoa hoje, né? Saber onde tinha um apoio, né? Saber onde era valorizado.
saber onde tinha ajuda, né? E o tanto que ela foi mesquinha em não viver isso, tá? E não se doar, ou se doar pouco, ou na opção de escolher. Porque, cara, aqui tem uma coisa muito de ser uma pessoa que botou a visão, o foco em alguma coisa relacionada ao material. É como se o dinheiro ou alguma coisa que, assim, relacionada a dinheiro, ela colocasse na frente, acima de tudo. Eu não sei, que fala isso. Porque essa pessoa, ela não foi igual, ela foi desigual. Ela foi buscar uma prosperidade, mas sendo desigual. Quando aqui fala que que ela tem uma dívida com você, pode até ser questão de dinheiro, mas eu sinto que uma dívida dela não ter te proporcionado o que você proporcionou a ela. É isso. Não te proporcionou. Hum, que você aí está sentindo agora. Quero saber, eu preciso saber. Parece que eu queimo a carta. Nossa, a torre. É como se o que eu tô falando aqui é como se você tivesse já muito certo e focado, né? E o que eu tô falando aqui tenha mexido com a sua estrutura, tenha te balançado. Ou você já tá tendo alguns sinais dessa pessoa e isso já tenha te desestruturado, esse seu passado recente aqui já está te desestruturando porque você está sentindo uma movimentação dessa pessoa. Você está sentindo ou você viu alguma coisa, uma movimentação dessa pessoa que pode estar se chegando aí novamente na sua vida. E a torre, ela vem dizer assim de inseguranças, do medo, né? Do trauma que foi vivido, porque aqui teve um trauma que foi vivido. Porque aquela pessoa que eu vejo isso aqui, que sai da sua vida sem te dar uma explicação, ou palavra nenhuma, ou uma coisa meia boca, que você não engoliu nem por nada desse mundo. Aqui diz isso pra mim. Aí vem a torre, aqui como você tá se sentindo? Tipo assim, traumatizada. Por quê? Porque foi um forte e toda a estrutura que você tinha, você falou, será que era uma estrutura verdadeira ou era uma estrutura falsa? Você questionou e você duvidou do sentimento dessa pessoa, né? E talvez se permitir aquilo novo é complicado, né? Se permitir um novo, se permitir de novo, depois da queda da relação. De falar, de se trazer a dúvida, será que vale a pena? Será que vale a pena eu ceder? Né? Será que não foi livramento de ilusões? E aí? Porque aqui fala que foi um corte rápido dessa pessoa e um corte sem você esperar. De uma atitude inesperada, sem explicação. Onde a pessoa foi negligente, entende? Onde a pessoa não se preocupou. E aqui tem uma longevidade, tem uma de estar longe um do outro, longe, longe mesmo. Não é só longe de contato, não. Aqui tem uma coisa de estar bem longe. Por isso que eu tô falando. Quando vê esse julgamento na energia da pessoa, é a energia de resgatar, de curar, de transformar, né? Mas foi alguém que antes não pensou o que era realmente preciso e importante na vida dela. Eu sinto isso. E talvez muitos de vocês estejam querendo colocar uma pedra nesse passado aqui recente que não foi fácil. Sabe, lutando para curar feridas. E vem muito essa pessoa no retorno. Vem muito essa pessoa no retorno. A sua energia é de trauma. A sua energia é de... Agora, uma coisa eu vou te dizer. Se pra quem essa pessoa já deu sinais, já tentou chegar,
E aí você tá empurrando, tá adiando, não tem como adiar o inevitável, porque aqui vai acontecer, meus amigos. Aqui não tem pra onde correr, não. Sabe? Não tem pra onde correr. Não vou mentir pra vocês. Não vou. Não vou. A pessoa tem uma ideia na cabeça de fazer ou de escrever ou de começar uma vida nova. Então, assim, quer se libertar do passado, sabe? Ela tá olhando todo o comportamento, é alguém que quer algo novo, que é uma, assim, e a possibilidade de mudança aqui é grande, mas eu não sei o que aconteceu entre vocês. Eu sei que teve uma partida, uma saída sem explicação, que você não teve explicação. Depois você pode ter visto essa pessoa vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela, vivendo com outra pessoa sem entender, tá? Mas aqui teve isso. Agora eu vou te dizer, é alguém aqui, ó, ressurgindo aí na sua energia. Aqui fala isso. Ressurgindo na sua energia. Tô falando a estrela. Gente, é com toda a certeza desse mundo que eu falo pra vocês, tá? É alguém ressurgindo aqui na sua energia, tá? É uma esperança muito grande, é um sonho dessa pessoa. Tem distância geográfica para algumas pessoas, mas não vai ter distância nenhuma que vai separar vocês aqui não. É uma intensidade muito grande. Eu sinto isso aqui. A intensidade para viver isso aqui, sabe? E outra coisa que eu vou te dizer. Aqui, essa pessoa, ela vem pensando em você dia e noite. E aqui é uma pessoa que resolveu tomar uma atitude. E os sentimentos, por mais que você não acredite, você não vai acreditar até você ver essa pessoa chegando até você. E eu vou te dizer, eu vou te confirmar, eu vou te afirmar aqui. Seus olhos vão ver esse sentimento dessa pessoa. Esses sentimentos são verdadeiros. E as coisas aqui acontecem com velocidade. Velocidade. A cartinha da estrela fala da cura dentro desse relacionamento. Cura. Vai tirar mais uma aqui e vou tirar os signos para o vídeo não ficar muito grande. Caramba, gente, eu não sei o que houve. Eu não sei se essa pessoa se colocou como prioridade. Eu não sei. Eu só sei que hoje você se olha. Hoje você se olha com prioridade. E essa pessoa coloca a mão na cabeça. E talvez você não acredite nisso. Até tá falando isso. Ah, você vai ver. Você vai ver. Parem de paus. Notícias chegando para você. Notícias de alguém distante. Distante mesmo geograficamente, distante de outra cidade, distante. Tá? Vem notícias e essas notícias não demoram a chegar, tá? É assim, as coisas vão acontecer aqui com velocidade, tá? E tá vindo na sua direção. Tá vindo na sua direção. É uma pessoa que quer voltar pro relacionamento com você. Voltar. Mas, ó, vai ser uma longa conversa, porque o Pajem de Paus, ele fala, né? De ser uma longa conversa que vai ter um longo caminho para vocês percorrerem, talvez para você voltar a confiar nessa pessoa, mas ela sabe disso. Então aqui, você veio questionar sobre essa pessoa, seu questionamento aqui, ó. Vem verdade, vem novidade, vem sinceridade, tá? Vem sinceridade aqui. É como se você despertasse a alegria no coração dessa pessoa. Sabe o que eu sinto?
Talvez para alguns não estejam se comunicando há um bom tempo e tenham uma saudade das conversas que vocês tinham, do que vocês conversavam, das ideias que vocês trocavam, das palavras que vocês falavam um com o outro. Aqui tá muito forte isso, a saudade, a falta que traz disso. Tá demais aqui, da mensagem que não chega, da mensagem que não vai, uma vontade de falar, uma vontade de querer mandar mensagem, gente, de se aproximar. Cara, eu não sei, de verdade, não apareceu muito pra mim, veio muito com a energia muito pouca dessa pessoa ter colocado a vaidade, o orgulho, o ego na frente, ter priorizado alguma coisa de questões financeiras, tá? Isso ter sido a prioridade dessa pessoa, talvez no momento, quem somos nós para criticar, né? Não vejo uma coisa de ambição, pode ser para alguns, mas eu vejo uma pessoa, quando ela fez o que fez, estava muito preocupada com a questão financeira dela. E hoje eu vou te dizer, eu não sei mesmo o que houve, mas é uma paixão muito forte. E aqui é uma renovação que se traz com cura dentro desse sentimento de uma pessoa que quer algo sério. Ela não quer uma brincadeira, ela não quer mais brincar.